A vida de Jeremiah Lever Eaton Johnson é uma história entrelaçada com as paisagens rústicas e implacáveis do oeste americano. Desde seus conturbados inícios como desertor dos Estados Unidos da América, da Marinha à sua carreira lendária como homem da montanha, atirador de elite e lenda da fronteira, a jornada de Johnson encapsula a brutalidade e a resiliência da época. Suas façanhas, envoltas em fatos e mitos, revelam um homem que navegou por uma selva em mudança, forjou alianças improváveis e se tornou um símbolo da justiça da fronteira. E vingança. Esta conta mergulha na vida de Johnson, o comedor de fígados, incluindo sua infame vingança contra a tribo Crow e o legado duradouro que continua a cativar nossa imaginação coletiva. A manutenção de registros no século XVIII era inconsistente, mas os historiadores do Velho Oeste estimam que Johnson, o comedor de fígados, originalmente chamado John Jeremiah Garrison, nasceu no 1º de julho de 1824 em Little York, condado de Hunterdon, Nova Jersey. Porém, ele logo saiu de lá. Após se mudar, Johnson se tornou uma figura imponente, com 1,88 m de altura e cerca de 118 quilos, bem acima da média masculina da época, que era de 1,68 m. No início da Guerra Mexicano-Americana, Johnson deixou sua casa ainda adolescente para se alistar na Marinha, apesar de ser menor de idade. Ele serviu em um navio de guerra até agredir um oficial. As razões dessa altercação são incertas, mas marcaram um ponto de virada em sua vida. Quando o navio atracou, Johnson decidiu fugir, em vez de enfrentar uma possível punição da Marinha. Ele acreditava que sobreviveria melhor na selva do Oeste do que em uma prisão militar. Para evitar a captura, ele mudou seu nome para John Johnson e se afastou de suas origens. Mesmo com seus esforços para se esconder, a grande estatura de Johnson dificultava que ele passasse despercebido. Ele usou seu tamanho e força para trabalhar como lenhador, fornecendo madeira para barcos a vapor. Depois de se aventurar em uma carreira de construção naval, ele finalmente chegou ao território de Montana, onde rumores de ouro cativaram os sonhos do jovem, assim como os sonhos de inúmeros homens durante a Era do Velho Oeste. Johnson escolheu Alder Gulch, Montana, onde a escavação de ouro era um modo de vida único, diferente de tudo que ele já tinha visto. Quando o brilho do ouro se esvaiu, Johnson percebeu que seu verdadeiro propósito na fronteira era ser um homem da montanha. Para viver como caçador e armadilheiro, ele tinha que aprender habilidades cruciais de sobrevivência. Ele conheceu o velho John Hatcher, um famoso homem da montanha que o acolheu. Hatcher, uma figura bem conhecida apesar de seu estilo de vida recluso, convidou Johnson para sua cabana ao longo do rio Little Snake, no norte do Colorado. Lá, Hatcher ensinou-lhe técnicas cruciais de sobrevivência, como caçar, usar um falcão e um rifle, iniciar fogueiras com gravetos e evitar animais selvagens perigosos como ursos e cascavéis. Johnson também aprendeu a armar armadilhas, coletar peles e negociar suprimentos, provando ser um excelente aluno. Por volta de 1847, o velho John Hatcher decidiu se aposentar como homem da montanha e partiu para o leste, despedindo-se de seu aprendiz. Sozinho, Johnson buscou companhia e queria uma esposa. No ano anterior, enquanto explorava o Vale Bitterroot em Montana, Johnson se familiarizou com a tribo indígena Flathead. Um chefe assistente da tribo ofereceu sua filha em troca de algumas peles, o que parecia ser uma troca razoável para Johnson. Quando Hatcher revelou seu futuro, Johnson voltou ao Vale Bitterroot para ver se a oferta ainda estava de pé. Estava, e logo Johnson e sua nova noiva estavam viajando de volta para sua cabana ao longo do rio Little Snake. Com os primeiros sinais de outono, o casal se instalou em sua cabana.
Nas semanas seguintes, Johnson abasteceu a cabana com mantimentos suficientes para sua esposa, pois precisava deixá-la sozinha durante o inverno enquanto ia caçar peles. Ele a ensinou a usar seu rifle para autodefesa e, em troca, ela o ensinou a falar em sua língua nativa, Salish. Johnson não sabia, mas ela também engravidou quase ao mesmo tempo. Certo de que ela ficaria segura, ele partiu prometendo solenemente retornar na próxima primavera. Semanas depois, quando Johnson voltou à cabana, deparou-se com uma cena horrível. A porta da cabana queimada e fumegante estava aberta, revelando os restos esqueléticos de sua esposa, exposta ao rigoroso inverno e à vida selvagem faminta. A partir das evidências, Johnson deduziu que ela havia sido morta por membros da tribo Crow, outro grupo de nativos americanos da região. Entre os restos mortais, ele descobriu um pequeno e delicado crânio sob a caixa torácica de sua esposa, revelando que ela estava grávida ao ser assassinada. Dominado por uma fúria fervente e uma frenesi incomparável, Johnson prometeu vingar sua morte e deixou sua morada para rastrear e matar os membros da tribo responsáveis. O assassinato da esposa e do filho, não nascido de Johnson, não só o enfureceu, mas mudou drasticamente sua vida. Logo, corpos de guerreiros corvos escalpelados surgiram na região, sendo achados por companheiros de tribo e homens brancos das montanhas. As vítimas foram escalpeladas e tiveram seus fígados removidos. Com o aumento dessas descobertas macabras, outros homens das montanhas concluíram que Johnson estava em uma série de assassinatos vingativos contra a tribo dos corvos. Ficou claro que Johnson era o responsável, e ele estava realmente consumindo os fígados dos corvos. Historiadores estimam que Johnson, o comedor de fígados, matou mais de 300 corvos durante sua década de fúria. Eventualmente, os chefes dos corvos, frustrados com suas perdas, formaram um grupo de elite com seus 20 guerreiros mais fortes para rastrear e eliminar Johnson. No entanto, nenhum desses guerreiros jamais retornou, levando à teoria de que eles também caíram diante de Johnson. Para os corvos, o fígado é fundamental para alcançar a vida após a morte. Ao consumir os fígados de suas vítimas, Johnson não só encerrou suas vidas, mas também condenou seus espíritos. Suas ações incutiram terror nas mentes e almas dos corvos, deixando um legado duradouro de medo e violência. Os biógrafos Raymond Thorpe e Robert Bunker, e seu livro Matador de Corvos, afirmam que a série de assassinatos de Johnson foi motivada por um amor pela matança. Eles relataram um momento específico em que ele envenenou e matou 29 guerreiros Blackfeet com biscoitos misturados com estricnina como uma forma macabra de diversão. Uma lenda em particular, possivelmente inspirada por tal história, descreve a ousada fuga de Johnson de um grupo de guerreiros Blackfeet. Durante uma viagem de inverno de mais de 500 milhas para vender uísque para a tribo Flathead, Johnson foi emboscado pelos Blackfoot, que pretendiam vendê-lo para os Crow. Despido até a cintura e amarrado com cordas de couro, Johnson foi deixado sob a guarda de um guerreiro em uma tenda indígena. Ele conseguiu se libertar, nocauteou o guarda com um chute e o escalpelou com a própria faca do guarda. Ele cortou a perna do guarda e a transformou em carne seca ao fumá-la. Johnson então fugiu para a floresta, eventualmente chegando à cabana de seu parceiro de caça, Delgue, após uma exaustiva jornada de 200 milhas. Naquele momento, o oeste enfrentava grandes transformações. A população de búfalos diminuía, a captura de peles cessou pela escassez de castores, e os grandes animais que percorriam a terra já não eram tão abundantes. As tribos nativas sofreram devastação quando suas terras foram tomadas e foram forçadas a viver em reservas.
Após 25 anos de conflito implacável com os Crow, Johnson e a tribo finalmente fizeram as pazes. Quando Johnson e os Crow se reconciliaram, a tribo mudou completamente de opinião, considerando-o como um deles. Sua longa disputa com eles, que havia reivindicado muitas vidas, chegou oficialmente ao fim. No entanto, o Oeste permaneceu uma região sangrenta e contestada, especialmente durante as guerras dos índios das planícies, em meados do século XIX. Numerosos nativos americanos de várias tribos, particularmente os Siuko e os Blackfoot, continuaram a encontrar a feroz resistência de Dapaik Psa-Ruka, traduzido para matador de corvos em inglês, juntamente com seus companheiros Mountain Men. Johnson abraçou a árdua vida de um montanhista, mesmo após sua turnê de vingança, caçando, armando armadilhas e, ocasionalmente, vendendo uísque para ganhar a vida. Em 1864, ele se alistou como atirador de elite no 2º Cavalaria do Colorado para o Exército da União em St. Louis. Aparentemente, sua deserção da Marinha dos Estados Unidos da América foi ignorada, ou o Exército da União estava em grande necessidade de soldados. Quando a Guerra Civil terminou em 1865, Johnson recebeu uma dispensa honrosa. Ao voltar para o Oeste, Johnson usou suas habilidades de rastreamento como batedor do exército nas guerras indígenas. Ele então se tornou vice-xerife em Colson, Montana e Leadville, Colorado, eventualmente servindo como o marechal da cidade de Red Lodge, Montana. Ele também iniciou um show amador do Velho Oeste, viajando com Calamity Jane, compartilhando histórias de suas desventuras e conflitos com os nativos americanos. Em um artigo publicado no início de 1878, o Washington Post relatou erroneamente a morte de Johnson, descrevendo-o como um fronteiriço vicioso que matava nativos americanos por esporte ou vingança. Outros jornais pegaram seu apelido nefasto, Johnson Comedor de Fígados, e detalharam seus supostos atos como exibições repugnantes de canibalismo. A lenda de Johnson entrelaçou-se com a violenta mitologia, que separar a verdade da ficção se tornou impossível. Ele pode ter sido pego na teia de suas próprias histórias exageradas, eventualmente revisando suas versões de como ganhou seu apelido macabro em entrevistas. Em seus anos dourados, Johnson vagou para o Estado Dourado, um lugar muito distante de suas raízes selvagens. Ironicamente, o homem conhecido por evitar a civilização passou seus últimos dias no lar de velhos soldados de Los Angeles, no sul da Califórnia. Ele morreu sem um centavo em 21 de janeiro de 1900, aos 76 anos, e foi enterrado em um cemitério militar em L.A. Por 75 anos, ele permaneceu lá enquanto a cidade dos anjos crescia ao seu redor. Em 1972, o filme Jeremiah Johnson, estrelado por Robert Redford no papel principal, renovou o interesse na vida de Johnson. Na época, seu lugar de descanso ficava adjacente à rodovia San Diego. A selva de concreto era uma antítese completa à vida e ao legado de Johnson, o comedor de fígados. 2 anos depois, após uma campanha liderada por um professor e 25 alunos do 7º ano, os restos de Johnson foram movidos para Cody, Wyoming, perto do rio Shoshone, um lugar de descanso muito mais adequado para um lendário homem da montanha. Sua epitáfio diz: "Não mais trilhas". Ao longo de sua vida, Johnson assumiu vários papéis para sobreviver, incluindo marinheiro, escoteiro, soldado, buscador de ouro, caçador, fornecedor de madeira, vendedor de uísque, guia, delegado, policial e construtor de cabanas de madeira. Ele construiu seu próprio folclore, repleto de histórias que se tornariam maiores que a própria vida, um microcosmo do Velho Oeste e da fronteira americana em geral.